antes que eu chame o Josias Pereira, que vai participar com a gente hoje também, pedir para o pessoal colocar na tela, porque na verdade o Dudu não será o último jogador que chega nessas circunstâncias, né? Como é que eu vou dizer assim? De sonho, né? De sonho, de esperança, de que seja um jogador para mudar a história num campeonato, numa competição, numa temporada, e acaba não acontecendo. Então você está vendo aí na sua tela o que o nosso audiovisual produziu hoje, de sonho à frustração. Essa matéria também da Paula Coura tá lá no Tempo, no portal Tempo, né? O tempo.com.br. E aí a gente resolveu trazer alguns nomes, Lélio, e depois o Josias também já está com a gente, está nos ouvindo, depois também para ele poder falar sobre esse assunto. Então a gente tem ali, ó, na primeira posição, em 99, alguns nomes, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Tá abrindo para você também no youtube.com/otempo, youtube.com/robotempoesportes. Se você se lembrar de mais algum jogador que veio como sonho para o Cruzeiro e acabou se transformando, né? Eu não vou dizer num pesadelo, mas numa situação que acabou não dando certo. A gente está no destaque aqui o Rivaldo, porque o Rivaldo, quando chega para o Cruzeiro em 2004, ele chega como um dos maiores jogadores do mundo. Ele chega com todas as esperanças de que o Cruzeiro pudesse, em 2004, fazer mais ainda do que ele tinha feito em 2003. O que era mais ainda? Era a disputa da Libertadores que ele tinha ali, né, naquele ano, e que acabou dando no que deu, ou seja, absolutamente nada. Então, nós temos ali em 99, o Túlio Maravilha chega também como um sonho antigo do Cruzeiro, né? Entre os nomes, os grandes nomes, né, que apareceram para o Cruzeiro nessa resumo que a gente está fazendo aqui. Então, o Túlio Maravilha em 99 também foi um jogador que veio com esse status. Depois a gente teve em 2001 o Edmundo, né, que chega também. A disputa era da Copa João Avelange. Vocês vão se lembrar, o técnico era o Luiz Felipe Scolari. E nessa disputa da Copa João Avelange, o Cruzeiro tinha o jogo eliminatório contra o Vasco. E aí o Filipão já tinha saído, não, Dimara? Não. O Felipe ainda estava lá. Eu acho que nessa... tá, é verdade. Não, ele estava lá. Eu era assessora de imprensa. Então não é 2001, é 2000. Porque 2001 o Filipão já estava na seleção. Exatamente, gente. É a Copa João Avelange, mas é 2000, né? Então... Isso. É o Edmundo, e o Edmundo chega com aquela história ali de ter o jogo contra o Vasco, né? E teve o jogo contra o Vasco. O que aconteceu no jogo do Vasco, Lélio Gustavo? Bom, é difícil de afirmar, né? Mas que é o pênalti que ele cobrou e Exatamente. Não fez o gol, mas cobrou numa má vontade desgramada, pra falar a verdade também, né? Foi terrível aquilo. E, enfim, e acabou também, só deu esse jogo aí, porque o Zezé Perrella já tirou ele da história e tudo mais. Aí você tem 2004 que chega o Rivaldo. O Rivaldo vem com o Vanderlei Luxemburgo como treinador, né? Ou seja, muito, muito em cima da situação do Vanderlei como treinador, e quando o Vanderlei vai embora, o Rivaldo acaba pedindo também para ir embora, e o Rivaldo teve uma inadaptação enorme à volta dele ao futebol brasileiro, né? Seja nas entrevistas, seja na forma como ele se relacionava com a imprensa, a quantidade de entrevistas, a quantidade de jornalistas. Ele chegou a me pedir para não falar só uma vez por semana, para que ele pudesse ir se adaptando, né? Na época, eu conversei com jornalistas na época, e aí todo mundo entendeu o posicionamento, né, de um jogador do tamanho dele que chegava e precisava se readaptar ao futebol brasileiro. Também foi uma decepção, né, Léo? Esse foi muito rápido. Muito rápido. O Rivaldo durou aqui 2 meses. 2 meses. Um pouquinho mais ali da coisa. Você vai e pega aí da estreia até a véspera do Super Clássico, que foi
numa sexta-feira que o Luxemburgo vai embora, né? O Rivaldo foi junto com ele. E o Rivaldo, se eu não estiver enganado, ele fez um gol contra o Guarani lá em Divinópolis. E só. Aí a gente ficava debatendo. Não, mas é porque ele não tá jogando porque o Alex ocupa a posição dele. Então não era nada disso, né, Gilmar? Não era nada disso, não acontecia isso. E aí, na sequência, a gente acaba tendo também a saída do Alex, enfim. Paulo César Guzmão acaba assumindo, né, o comando do Cruzeiro e deu no que deu. Talvez se as coisas não tivessem acontecido dessa forma, não por culpa do Rivaldo, né, obviamente, não só ele, mas talvez o Cruzeiro pudesse ter conquistado a Libertadores daquele ano de 2004. Era uma equipe muito forte que foi desmanchando, né, ao longo da história. 2004 também chega o Guilherme Alves, né? Que é o Guilherme do Atlético, que até hoje tem essa coisa, né? Da torcida do Atlético em relação a ele ter ido parar no Cruzeiro, né? Depois da história bonita que ele teve no Atlético, mas que também teve uma passagem muito rápida, né, Lélio? E que também não foi um jogador que chegou a trazer assim, algo demais para o Cruzeiro ou acrescentou ao Cruzeiro diante do que era a rivalidade e do que o Guilherme representava em termos de adversário do Cruzeiro, né? O problema foi ele ter feito naquele clássico os gols, né, que ele fez e ter comemorado com o gesto da Máfia Azul. Muita gente acha que isso aí acabou com a história do Guilherme no Atlético, eu não penso assim. E naquele jogo da eliminação, foi pro Nacional de Medellín mesmo, hein? Acho que sim, Nacional de Medellín. Ele, inclusive, é um dos melhores em campo ali, mas também o Guilherme não fez acontecer também no Cruzeiro, onde existia uma grande expectativa, para falar a verdade, né? A gente tá pegando, obviamente, o pessoal mais recente para que se tenha uma ideia, mas tem muito mais gente. Manda lá, se tá lembrando de mais alguém? youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes. 2013, Diego Souza. É interessante, pouca gente se lembra disso, né? Mas o Diego Souza também veio para o Cruzeiro, também chega nessa circunstância de ser um jogador que poderia aí mudar uma história, fazer a diferença e tudo mais, mas também não aconteceu nada, né, Lélio? Ficou só nisso também, né? Eu comentei o melhor jogo do Diego Souza pelo Cruzeiro. Não sei se foi contra o Vila ou se foi um outro jogo, mas muito pouco, né, para a expectativa que todo mundo tinha em relação ao futebol dele. Ele veio no início de 2013, numa oportunidade de negócio, e o próprio Alexandre Matos enxergava assim, era o início da formação do time que viria a ser bicampeão brasileiro, né? Então, aí mais tarde chegaria para ocupar essa vaga do Diego Souza o William do Bigode. Mas o Diego Souza, ele foi sim uma grande decepção vestindo a camisa azul 5 estrelas do Cruzeiro. Lembrando que a gente está falando de atacantes, tá? Atacantes com curta passagem no Cruzeiro. Esse trabalho de pesquisa também da Paula Coura, lembrando mais uma vez. Aí em 97, a gente colocou isso para ilustrar mais ou menos, porque sem dúvida nenhuma a maior competição que uma equipe pode disputar é o Mundial de Clubes, né? Em 97, na disputa do Mundial de Clubes, quando ainda era feito num outro formato, né? Era o campeão europeu contra o campeão da América do Sul, e o jogo foi no Japão, no Estádio Nacional de Tóquio. Havia aquela, ainda assim, entre aspas, se enxertavam os jogadores só para disputa daquele jogo específico, né? E em 97, o Cruzeiro trouxe Bebeto, o Donizete, né, que é o Donizete Pantera, e trouxe o Gonçalves também. Eles foram contratados só para esse Mundial de Clubes, e aí foi um desastre mesmo. A gente não está colocando eles na mesma relação dessa outra dessa outra parte de cima aqui dos principais jogadores e que não deram certo, porque aqui embaixo
No caso deles, era o contrato só para aquele jogo, né? Para disputa daquele Mundial, mas que foi um desastre também. E eram jogadores que na época faziam a diferença, né, Lélio? Aí o Cruzeiro vai para Tóquio jogar contra o Borussia, que havia sido o campeão europeu daquele ano. Tinha um bom time, tinha o histórico zagueiro Matias Sammer, né? Jogador muito famoso, Thomas Hasler, que era um cracaço de bola, só que o Cruzeiro sai do Brasil já todo rachado, né? Principalmente por culpa do seu treinador, que era o Nelsinho Batista, que fez questão de deixar fora o capitão do time, que era o Wilson Gotardo. O Gotardo, e tirou Nonato também, né? Também. Ele fez eu me lembro que ele fez uma lambança e aí o Cruzeiro acaba caindo para o Borussia, perdendo o jogo por 2-0. Agora, o Alberto Valentim também não foi contratado para esse Mundial, não, hein? Foi. A gente só não colocou ele ali especificamente. Não foi ali questão da expressão dele, nada disso aí, mas é porque o Alberto Valentim teve uma história maior com o Cruzeiro também, né? E no caso ali dos 3, eles vieram... só pro Mundial. Exatamente, só pro Mundial. Entendi. Então foi por isso que a gente está colocando. Então, assim, por que a gente está exemplificando isso? Primeiro, porque a gente quer que a torcida participe, se ela tem mais algum nome que ela lembra aí. E segundo, que é para mostrar o seguinte, às vezes essas situações, né? E são jogadores importantes, cada um dentro do seu período, cada um na sua época, cada um dentro daquilo que o Cruzeiro pensou um dia, né, que pudesse se realizar. O Dudu não foi o primeiro, né, não vai ser o último, porque essas coisas acontecem, né, fazem parte do futebol aí também, mesmo que os momentos tenham sido diferentes. A gente já teve, por exemplo, um Rivaldo do tamanho que ele é, muito maior do que isso que está aqui perto do meu lado, mas e que não vingou, né? Não vingou. Não foi só no Cruzeiro, isso aí pode acontecer em qualquer equipe, né? Mas é para que o pessoal tenha esse contexto, né, de jogadores que às vezes não dão certo. Por exemplo, um outro jogador que foi muito, muito mesmo falado no Cruzeiro em várias épocas, e eu não sei, esse moço não apareceu aqui nunca, mas virava e mexia, queriam contratar ele. Talvez tivesse sido também uma situação que não desse certo, que foi o França, né, Lélio? Você lembra alguma vez, na época do França, que o Cruzeiro não falasse dele? Direto. Gente, abriu possibilidade de contratação França. Não era assim? Era. E alguma vez chegou a existir mesmo, Dimar? Não, conversas, né, Helena? Mas assim, de ir mesmo, de concreto, nada. Não era? Pra quem não se lembra, o França foi um grande atacante do São Paulo nos anos 90, né? Jogava muita bola o França. Ele era paraibano agora, ele era nordestino. Ele era nordestino, não tô lembrado. Mas eu também não lembro, mas era bom de bola e jogava demais o França, não era pouco não. Grande jogador. Mas e assim, né? Outro também que poderia vir e não dar em nada era o Riquelme, que era sempre falado. Sempre também, Riquelme. Né? Mas o Riquelme, ele no máximo que ele fez foi sair do Boca para jogar um pouco no Barcelona, no Vídea Real e voltou pro Boca Juniors, onde hoje ele é o presidente do clube. Matheus tá me dizendo que ele é maranhense, tá? Maranhense. O França, Maranhense. Mas o França, gente, olha, eu vou te falar, nunca vi um homem entrar tanto na história do Cruzeiro, nunca ter feito parte, foi esse França. Né? Verdade. Um dia a gente vai falar de outros aqui, de Atlético, de coisas que também tiveram os seus lá que... Todo mundo tem. Todo mundo tem.